Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta transparência e correção. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o deputado Júlio Lopes, do PP. Boa noite, deputado. Ricardo, eu que te agradeço, fico super feliz. Cada vez mais o Jogo do Poder se afirma como um veículo importante de comunicação, de informação e de debate sobre política na sociedade brasileira e no Rio de Janeiro em especial. É um prazer, obrigado pelos elogios, mas eu queria começar a nossa conversa falando sobre um assunto sobre o qual você é realmente o maior especialista no Congresso Nacional, falando sobre energia nuclear. Você preside, inclusive, a frente de atividades nucleares na Câmara dos Deputados. Qual é o panorama hoje da energia nuclear no Brasil? Como é que você situa? Há um grande debate, uma grande discussão a respeito da retomada do projeto com Angra 3. Isso é um divisor de águas. Fala-se que vai se retomar, outros dizem que não, que o preço da energia gerada é muito alto, que não é viável. Enfim, há um grande debate no Brasil, mas o fato objetivo é que não foi retomado ainda Angra 3. Havia expectativa de ser incluído no PAC, não foi incluído, isso, enfim, não há decisões definitivas, terminativas em relação ao projeto. Qual é o panorama atual da energia nuclear? Qual é a expectativa que se tem em relação, no caso do Rio de Janeiro, da retomada de Angra 3? Bem, eu primeiro quero te agradecer pela pergunta e dizer que o almirante Álvaro Alberto, que foi presidente do CNPq, que foi quem introduziu a questão nuclear no Brasil, a quem dá nome, inclusive, toda essa principal operação de submarinos do Brasil. O Brasil é um dos 6 únicos países do mundo que sabe construir submarino. E está construindo um submarino nuclear num programa chamado ProSub-1 com a França. Aqui na Itaúí? A Nuclep que está construindo, mas na realidade é a Marinha, no Labigene, em São Paulo. Eu vou mandar, inclusive, a Marinha te convidar. Você vai ficar maravilhado para visitar. Porque eles têm a reprodução lá, Ricardo, de um submarino em tamanho real, aonde eles fazem todas as pesquisas. É um protótipo. É um protótipo em tamanho real, por um. Sim. Então você entra dentro de um submarino real, em protótipo, e isso está sendo terminado. E esse programa é um programa de 6 submarinos, já são entregues 2. O submarino Maitá foi entregue agora no final do ano. Aliás, no início desse ano, eu não pude estar, porque eu estava viajando, mas o Brasil é um grande protagonista do mundo nuclear. As nossas usinas, Angra 1 e 2, são referências no mundo em termos de projeto. O projeto é alemão, depois esse projeto foi assumido pelos franceses, porque a Alemanha descontinuou o projeto. Na Alemanha, aliás, eu quero dizer a você que está nos ouvindo aqui no Jogo do Poder, que a Alemanha, esse país tão importante, tão rico, cometeu um dos maiores erros estratégicos do mundo e da história da Alemanha, do ponto de vista econômico, um dos mais graves ao longo de todos esses processos, que foi descontinuar o seu programa nuclear. Os verdes alemães conseguiram a façanha de colocar 20 novas usinas de carvão para poluir o mundo e poluir a Alemanha, exatamente porque descontinuaram o seu programa nuclear. Deputado. E, por absurdo, estão comprando energia nuclear da França. Pois é um absurdo. Agora, repare bem, desde que houve o acidente de Fukushima, eu tenho a impressão, não posso estar errado, de que houve uma certa apreensão do mundo em relação a esse processo de produção de energia. No entanto, agora, com o passar dos anos, há o entendimento de que é seguro, há o entendimento de que contribui para a descarbonização, ou seja, há um entendimento de que ele não é tão maléfico para o meio ambiente como se supunha lá atrás, a ponto de fazer com que os tomassem a frente dessa bandeira contra a energia nuclear. Mas, a despeito dessa mudança de entendimento, os projetos no Brasil não foram retomados. Pois é, o Brasil foi contaminado por esse movimento. Né? Os verdes brasileiros também, a sociedade brasileira ficou muito assustada com aquilo. O acidente assustou o mundo inteiro, porque aquilo foi um maremoto e ali uma situação específica, uma situação de catástrofe física que acabou resultando também, não é maremoto, uma incidência climática. Né? Que acabou resultando naquilo. O preço do urânio em 2016, fruto do acidente lá, 15, 16, chegou ao menor preço do mundo, só que hoje
em 2000 anos permitiram ver que o processo nuclear não só é mais barato, mais eficiente, mas como com as suas novas tecnologias, a área nuclear toda passou por um programa mais ou menos parecido com esse aqui do telefone. As empresas, as indústrias, as grandes instalações foram diminuídas, viraram instalações pequenas, as pilhas nucleares passaram a ser pequenininhas e estão gerando uma potência enorme num negócio que se chama Small Nuclear Reactor. É um reator de pequeno porte. Small Nuclear Reactor. Essa é uma terminologia que está mudando o mundo. E os protagonistas... Houve um avanço muito grande na questão da segurança também, né? Sem dúvida. O que se mostrou é que, apesar do acidente de Fukushima, se você somar todos os acidentes ocorridos nos processos nucleares do mundo inteiro, eles são ínfimos. E também se botou um sistema de segurança. Eu estive em Viena, lá na Agência Mundial de Energia Nuclear, que eu acho até que eu posso te convidar também. Nós vamos agora à Bélgica fazer uma missão do governo brasileiro e do governo federal para mostrar quando você abre uma porta em qualquer usina, no Brasil ou no mundo inteiro, em todas as usinas nucleares do mundo, acende uma luz vermelha e aquele movimento é monitorado lá de Viena. Então nada tem a segurança e o acompanhamento do sistema nuclear. E a gente está fazendo essa missão, vai ser importante. Mas para dizer aqui o seguinte, o Brasil é respeitadíssimo do ponto de vista tecnológico, porque nós somos um dos 10 únicos países do mundo que conseguem enriquecer o urânio a 20%. O da bomba precisa de mais 90%. Nós chegamos a 20%, o que é uma façanha tecnológica que só 10 países no mundo conseguiram fazer. Nós temos 7 universidades no Brasil que têm milhares de engenheiros nucleares super competentes e internacionalmente reconhecidos. Nós formamos 200 engenheiros nucleares por ano. Portanto, o programa nuclear brasileiro ele é absolutamente estratégico. Apesar dele gerar somente 1,5%, 2% de toda a energia que o Brasil consome, nós temos uma riqueza internada no Brasil, uma riqueza que está aqui. É como se nós tivéssemos na sua casa, você, eu, um baú com 62 bilhões de dólares enterrados e a gente não cava esse baú e não bota esse dinheiro para funcionar. Deputado, por que razão, cara? Nós temos essa jazida cubada, medida de urânio que corresponde a 62 bilhões de dólares, é isso? É isso. E por que razão isso não é convertido em riqueza para o Brasil, para, no caso, a INB, que é a empresa responsável e proprietária, digamos, de todo o urânio nacional? Ricardo, eu posso dizer com uma palavra simples, é inépcia, incompetência, falta de atenção. Eu entreguei, protocolei na Comissão de Minas e Energia do Congresso, e vou deixar uma cópia com você aqui, um programa nuclear para o Brasil, em que diz que a coisa mais simples do mundo é copiar o que fizeram todos os países do mundo, todos. Esse processo já aconteceu em todos os países? Em todos os países do mundo que trabalham com urânio, esse processo aconteceu da mesma forma escrito no trabalho que eu vou te dar. Como é que é o processo? Um país, por exemplo, o Cazaquistão hoje é o maior produtor mundial, produz 11 mil toneladas ano. Ele faz uma cubagem das minas, ele vai a mercado em Londres, nos Estados Unidos, e lança ações em IPO, que é uma coisa que todo mundo aí conhece. Essa ação está lastreada naquele urânio que foi securitizado. Então não é que você está comprando você está comprando papel. Você está comprando um papel securitizado em cima de uma riqueza que está enterrada. Evidente, você passa a ser dono de parte desse urânio. Exatamente. E você não precisa nem estar com o urânio na mão. Não, óbvio que não. Porque como é que você faz com petróleo? Quando a ação da Petrobras sobe, é quando ela descobre uma grande reserva nova. Essa reserva é cubada, ela é quantificada, e aí os acionistas da Petrobras são bonificados com uma elevação do preço da ação em função daquele petróleo que ainda está enterrado, que ainda não foi tirado e que ninguém ainda começou a extração. Perfeito. Seguindo essa lógica, que é elementar, eu estou propondo ao Congresso Brasileiro, tive com Haddad longamente, ele entendeu logicamente todo o projeto, fui ao presidente Lula, o Lula ficou encantado com a proposta, e nós estamos trabalhando para transformar a INB novamente em Nuclebras, para mostrar para o Brasil e para o mundo que é a empresa nuclear do Brasil, porque essa empresa tem, como você falou aqui, o monopólio da riqueza, como se fosse a Petrobras. A Petrobras tem o monopólio do petróleo. A INB, que vai se transformar novamente em Nuclebras, que ela já foi, ela tem um monopólio do urânio.
tem mais o monopólio. Já teve o monopólio, hoje já foi quebrado. Muito bem colocado, muito bem colocado. Ela foi o monopólio foi quebrado de certa forma, porque todo mundo, para operar no Brasil, opera junto com a Petrobras de alguma maneira. Sim. Mas você está correto. Sim. Só que no caso do urânio não vai se flexibilizar nem vai se quebrar, porque o urânio é uma coisa de segurança nacional muito importante. Enfim. Mas o fato é que essa empresa, ela é dona de toda essa riqueza que é sua, essa riqueza que é do seu filho, essa riqueza que é do nosso futuro, e ela precisa ser explorada amanhã. Como é que explora amanhã? Você faz um contrato, uma grande empresa do mundo, e eu estou sugerindo que esse contrato seja feito com os franceses no primeiro momento, porque o presidente Macron lançou agora no evento de Dubai, junto com os 20 maiores, na COP, um programa de triplicar a energia nuclear no mundo. E a França precisa desesperadoramente de urânio. Assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, tem colocado anúncios públicos de que tem interesse de comprar urânio no mundo, para que outros países, que não só a Rússia... o Brasil não aproveita essa oportunidade? Aqui no teu programa. Por que razão? É isso que a gente vai voltar tendo uma reserva dessa magnitude, desse tamanho. Reserva essa quantificada e cubada em 2011. O livro que eu vou trazer mais tarde aqui, ele foi publicado em 2015. A reserva está, inclusive, com a cubagem, você vê, inclusive, na geologia, aonde, em que profundidade e aonde que está exatamente o urânio. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto hoje com o deputado Júlio Lopes. No CNT Jornal, a notícia direta e objetiva. Nossa equipe de jornalistas atentos a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. A verdade sobre os fatos, as imagens que marcaram o dia. CNT Jornal, você em sintonia com a informação. Segunda a sexta, 10 da noite, aqui na CNT. Com muita dedicação e seriedade, a Prefeitura do Rio vem cumprindo as suas metas. Olha aí, educação. A Prefeitura implantou os JETs, as escolas públicas mais modernas do Brasil. A Prefeitura também comprou centenas de ônibus novos para os BRTs, reabriu linhas e está concluindo as obras na Avenida Brasil. E vem muito mais em 2024, porque no Rio é assim, onde tem Prefeitura, tem trabalho. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. No princípio, eram duas tampinhas. Hoje, são bilhões da natureza. Poluem, colocam milhões de animais marinhos em risco. Mas podemos transformar tampinhas em vidas, ajudando na castração e alimentação de cães e gatos e várias outras causas sociais. Você é peça fundamental no processo. Separe, entregue em pontos de coleta da sua cidade. Rede CNT, sempre perto de você. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da Rede CNT. Cada vez mais perto de você. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Júlio Lopes, do PP Fluminense, que é também presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares. Deputado, vamos voltar um pouco a Angra 3. Essa polêmica sobre a retomada de Angra 3, quando terá fim? Teremos ou não teremos a retomada de Angra 3? Até porque o material que está lá se deteriorando tem um custo... Há 20 anos. Tem um custo anual de 10 bilhões, ou me parece 20 bilhões, só para a manutenção desse material que está se deteriorando. E me parece que para também, digamos, encerrar o projeto, para você descomissionar esse material, o custo é quase que 80% da conclusão do próprio projeto. Explica um pouco para a gente, e explica como está isso no governo, porque é importante saber que tem gente do governo, não vale a pena, porque o quilowatt produzido, o preço da energia produzida é inviável, não vale a pena esse investimento em comparação com outras formas de produção de energia. Como está esse debate? Bom, primeiro quero dizer que você sabe, você já deu a resposta na sua pergunta. Como se trata de uma obra nuclear,
vai se gastar 20 bilhões para acabar e teria que se gastar pelo menos 15 para não fazer, porque você teria que descomissionar e isso custaria 15 bilhões. Então, se você gastar 20, você vai ter energia por décadas e décadas. Mas, apesar dessa clareza, quer dizer, meridiana desse raciocínio, por que isso está parado ainda? Então, por uma razão. Como essa obra está parada há 20 anos, e como você bem falou, isso aí, meu amigo, minha amiga, caia de costas. Custa 100 milhões por ano para manter essa obra parada. 100 milhões. 100 milhões por ano. Tem dezenas de milhares de equipamentos que foram comprados, que são embalados a vácuo, que tem que ser verificados anualmente para manter a garantia. E o Brasil vem pagando por isso. Eu, você, seu filho, meu futuro, o futuro do seu filho. E o Brasil não bota isso para diante. Então, cada mês, e Ricardo, eu quero voltar aqui, se Deus quiser, para dizer que a obra começou. E eu acredito que vai começar agora, no primeiro semestre. Porque se a gente começar a obra, a gente já para de gastar 100 milhões por mês. Por quê? Porque a gente já tem uma série de iniciativas que vão sair desse custo. Então, só começar já para a gastança. Então, e qual é o entendimento do governo a respeito disso? Qual é o problema grave? É que querem colocar todo o custo da ineficiência de 20 anos no megawatt. Então não cabe. Ou seja, o preço da energia acaba sendo inviável porque ele é sobrecarregado por todo esse custo, por todo esse material que foi comprado, que está lá deteriorando. Exatamente. Todo esse custo está sendo, digamos, alocado no megawatt. Exatamente. E aí o preço da energia fica absolutamente E aí inviável. vira infactível. E aí não é possível fazer. E aí, se esse princípio se prevalecer, você não pode mais fazer Abreu e Lima, você não pode fazer aqui Itaboraí, você não pode fazer a estrada 040 para Minas. Muitas e muitas obras. O Brasil tem o prodígio de ter 18 mil obras paradas. Obras paradas que despenderam recursos bilionários e esses recursos agora não podem voltar como custo em termos do custo final do produto. Sim. Porque senão você nunca vai poder ter um pedágio compatível na 040. Você vai ter que botar 1 litro de gasolina, 1 litro de óleo em Abreu e Lima ou na refinaria. Por esse raciocínio, as obras não podem ser retomadas. Acaba com a porra toda. Para tudo. Joga no lixo tudo. Então, o que aconteceu agora? Graças a Deus, o governo, a nosso esforço e a nosso pedido, incluiu a obra de Angra 3 no PAC com uma condicionante. O projeto será examinado pelo BNDES Projetos, que é o Nelson Barbosa, que está encarregado disso, junto com a diretoria técnica do banco, para fazer a avaliação do custo do megawatt. E eu, obviamente, isso é uma informação que ainda vai sair no final do mês de fevereiro, mas a gente tem informações muito importantes de que o governo já chegou à conclusão que... O megawatt hoje está em quanto? Não, na usina eles estavam querendo colocar em torno de 700, o que inviabiliza a obra. Esse megawatt, para ser competitivo com as térmicas que o Brasil já usa, sim, ele precisa estar em torno de R$400. Há como fazer isso? Perfeitamente. Qual é o caminho? Então, o caminho é aquilo que o BNDES já propôs, os estados, inclusive, quero agradecer ao governador Cláudio Castro, não só de ter aqui o competente Hugo à frente da Secretaria de Energia, mas colocou também uma coordenação na mão do João Leal para fazer a coordenação específica da área nuclear, e o governo do Rio assumiu, por exemplo, a fazer o renuclear, que é diminuir um pouquinho os impostos do ICM para a obra, que é uma vantagem enorme. O Rio de Janeiro vai receber 20 bilhões de investimento, serão 12 mil trabalhadores no pico da obra, tudo isso aqui em Angra, em Resende, enfim, e o Estado vai receber só um pouquinho menos. Sim. Assim como o governo federal, não faz sentido o governo federal cobrar impostos da ordem de 5 bilhões de reais que ele mesmo vai receber. Então, só com o renuclear, você consegue trazer isso para em torno de R$400. Então, a gente tem a informação segura de que o estudo de projeto do BNDES dará viabilidade à obra, fazendo com que o custo fique entre R$400 e R$500. Isso será publicado, se Deus quiser, agora no final de fevereiro. A nossa ideia é, pegando isso, tentar fazer um acordo internacional com a França, que é quem detém a tecnologia melhor. O Macron vem ao Rio agora, no dia 26, né? Pois é. Exatamente o que ele vem fazer, o presidente francês, no Rio? Me parece que vai visitar a Nuclep, lá em Itaguaí. Enfim. Qual é essa programação e por que o interesse do Macron em acompanhar de perto o programa nuclear brasileiro? Bom, primeiro eu quero dizer a você que você está super bem informado.
o Macron, na COP, coordenou e fez a reunião dos 20 países que mais utilizam energia nuclear, e ele adicionais de mais 30 mil toneladas de urânio no mínimo. Ele não tem aonde comprar esse urânio. E está de olho no mercado internacional para comprar esse urânio. Eles perderam, por causa de uma articulação da Rússia, por causa da guerra da Ucrânia. Sim. A Rússia destabilizou o governo do Níger na África. A África, o Níger, fornece para a França, fornecia 30 mil toneladas de urânio e interrompeu o funcionamento. Então a França precisa não só desses 30 que ela perdeu do Níger, como ela precisa dos novos 30 para as novas 8 usinas nucleares. E no mundo, o urânio é muito escasso, por isso o preço do urânio chegou agora a $210 o quilo. O quilo. E aí o presidente francês veio ao Brasil, eu tenho conversado muito com o Emmanuel, que é o embaixador francês no Brasil, tenho conversado com o embaixador Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, o Ricardo, que é o embaixador-chefe de gabinete do nosso chanceler, está encarregado pela chancelaria brasileira a desenvolver um acordo para, com a França, as empresas que detêm maiores contratos em Angra 3 hoje são da EDF, Électricité de France. É uma empresa chamada Framatome. Essa empresa, que tem os 2 principais contratos, ela pode perfeitamente ser financiada pelo Banco Francês de Investimento nesse primeiro momento. Não que o BNDES não tenha o dinheiro, porque o BNDES vai financiar. Mas o juro no Brasil, mesmo tendo caído essa semana passada agora, ainda é 0,50, ainda é proibitivo para uma obra desse tamanho. Sim. Então o que nós estamos articulando, Ricardo? E se Deus quiser, e com a sua torcida, meu amigo, minha amiga, nós vamos conseguir que o presidente Macron assine com o presidente Lula um acordo para que a França financie, principalmente as empresas francesas que estão fazendo a obra, em conjunto com o BNDES, para que essa obra possa começar o mais diretamente e rapidamente possível. Sim, sim. Com que garantia, Ricardo? Com a garantia mais óbvia, com a garantia mais evidente, com a garantia mais forte que pode haver, que é a securitização do urânio no Brasil. De pelo menos 3 minas. Tem uma mina em Catité, na Bahia, que já foi explorada, que explora, que produz algo em torno de 100 toneladas ano. Essa mina tem potencial de triplicar, de quadruplicar a sua produção imediatamente. Então, só a securitização do que pode produzir essa mina. Além de uma outra mina que tem no Ceará, que se chama Santa Quitéria, essa mina de Santa Quitéria ela tem um potencial de 2.400 toneladas por ano. Quer dizer, então, só ela atende a França. Você vê que maravilha, que espetáculo. Então, qual é a expectativa que eu tenho, que eu espero que se realize? É o governo brasileiro fazer um acordo com o governo Macron para tocar essa obra como uma obra de prioritária entre os 2 estados, com financiamento do governo francês, com repagamento com base na securitização da Orano, que é a empresa francesa. Eu, inclusive, Ricardo, fiz uma coisa super bacana agora na Embaixada Francesa no final do ano. Eu levei o Instituto de Geologia Brasileiro, que tem as informações e a cubagem e o valor mineral dessas minas, para fazer um acordo que já foi feito, já está assinado com essa Urano, que é ratificação geológica do processo, para dizer que tem mesmo. Tem, e eu concordo que tem. Sim. E eles estão já desenvolvendo esse trabalho para que a gente possa acelerar o processo. Porque a Urano já tinha, em 1980, um acordo com o Brasil para fazer isso. Só que esse acordo, em função lá da questão de Fukushima, foi descontinuado. Eu peguei esse acordo, foi assinado em 85, e que não foi levado adiante depois de 2015, e estou revalidando ele para que a Urano faça, junto com o Instituto Geológico Brasileiro e a INB, que é a dona do produto, um levantamento internacional para passar a ser uma riqueza reconhecida internacionalmente. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Júlio Lopes. Nas videiras, todo o esplendor das melhores uvas. A colheita, a produção e a essência mais pura para aguçar seu paladar. Os mais requintados vinhos, aliados ao seu estilo e o prazer da harmonização. Vinho e gastronomia. Terroir brasileiro, com Olipaz. Do Rio Grande para o mundo. Segunda a sexta, 10h55 da noite. Com muita dedicação e seriedade, a Prefeitura do Rio vem cumprindo as metas. A Prefeitura implantou os JETs, as escolas públicas mais modernas do Brasil.
Prefeitura também comprou centenas de ônibus novos para os BRTs, reabriu linhas e está concluindo as obras na Avenida Brasil. E vem muito mais em 2024, porque no Rio é assim, onde tem prefeitura, tem trabalho. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça a sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Júlio Lopes, do PP Fluminense. Deputado, estou recebendo aqui esse livro que o senhor está me passando, Urânio no Brasil, Geologia, Jazidas e Ocorrências. Esse livro, de certa maneira, é o documento final que comprova o fato do Brasil ter 320 mil toneladas de urânio. Aqui está tudo descrito, é isso? Todas as reservas aí, Ricardo, são quantificadas com a profundidade, a metodologia, tudo que precisa ser feito para explorar aonde está, como está e que método não e são que palavras técnica... ao vento. Está tudo catalogado aqui, cientificamente provado. Desde 2015. Desde 2015. Então, eu estou falando para vocês uma riqueza de 61 bilhões de dólares para a gente usar para o futuro do seu filho, do meu e do Brasil. Deputado, vamos falar de um outro assunto polêmico, do qual o senhor também está acompanhando, sobre o qual o senhor lidera essa frente do Brasil, que é a unificação dos cadastros das pessoas físicas do Brasil. Hoje você tem uma lei aprovada, que, segundo a qual só existe, digamos, a identificação a partir do CPF, mas, no entanto, ainda existe algumas instituições federais que usam outros números, o RG, usa o próprio número do SUS. Como é que está, digamos, essa questão da padronização, da identificação das pessoas físicas no Brasil? Hoje a identidade, só tem um exemplo aqui, já é com um único número, não tem mais o RG, é apenas o CPF, é isso? É isso, eu quero começar falando disso, te agradeço muito. A minha luta na vida parlamentar tem muito o sistema de identificação como centro. Eu sou educador, sou professor da área de administração e sempre achei que o sistema de identificação e de identidade do brasileiro precisava ser refeito para a gente poder ter outra cidadania. Sim. Cada brasileiro, você, eu, cada um, tinha 23 documentos, aliás, tem ainda hoje, 23 documentos para poder lidar com a sua cidadania. Eu, então, fiz uma lei e aprovei essa lei. Entrei em 2002, mas só consegui fazer a lei virar verdade, ser sancionada pelo presidente da República em 2017. Em 2019, eu consegui o decreto de regulamentação da lei, eu consegui como a lei deveria ser implementada. Em 21, eu consegui que o ministro da Saúde, o Queiroga, fizesse uma portaria determinando o número do SUS. Por quê, meu amigo? Olha aqui, dá um close aqui, por favor. Essa é a nova carteira de identidade do Brasil, fruto da minha lei. Não tem RG mais, só apenas o CPF. Acabou o RG. O que faz isso? Porque antigamente você tirava uma carteira de identidade no Rio, depois tirava em São Paulo, depois tinha uma carteira do Rio Grande do Sul, e cada brasileiro tinha 10 carteiras de identidade, várias identificações. Assim não. Seu documento único do brasileiro, um CPF só no território nacional inteiro, a nova carteira de identidade que está sendo entregue gratuitamente para todos os brasileiros, é fruto da minha lei e torna o número único do cidadão brasileiro o CPF. Acaba, portanto, 23 outros documentos. Só permanecem a partir daí. Se você quiser ter uma carteira de motorista. Por quê? Porque essa pode ser retirada de você. Então ela precisa ter um número associado ao CPF. E também o passaporte, que pela mesma razão pode ser retirado de você, então tem que ter um número associado ao CPF. O demais, todos os outros números com os quais o senhor lida, aquela loucura de números, ela tem que acabar. E o maior crime do mundo é o SUS. Porque o SUS é um dos maiores e melhores sistemas de saúde do mundo. O Ministério da Saúde não exclui, não adota essa metodologia, identificando os usuários através do CPF? O que está impedindo o SUS fazer isso? Ricardo, eu gostaria muito de saber. Eu já tive com a ministra Nise, a quem eu respeito, pelo menos 5 vezes o ano passado. Já disse a ela, eu tenho
toda a razão. Para você, meu amigo, você que está nos ouvindo aí, quando o Brasil fez a vacinação da pandemia, nós conseguimos convencer o Ministério que tinha que ser usado o igov.com.br, que é uma das maiores e melhores estruturas de gerenciamento e gestão de cadastro do mundo, para fazer o controle da saúde na área da vacina. Você tem hoje, e acessa no igov.com.br, quem te vacinou, a hora que te vacinou, quando vacinou, que vacina que você tomou, se você tomou 1, 2, 3, 4 doses, onde foi, quem foi. Está tudo organizadinho, você imprime na hora, você tem o detalhe. Por quê? Porque está usando o sistema mais moderno, que é o sistema do igov.com.br, que usa o CPF como número único. Pois bem, o SUS tem inacreditáveis 340 milhões de pessoas no cadastro. Mas como, deputado, se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, como pode ter 340 milhões de cadastros? Porque aí é só falando um palavrão, né? Porque caceta, meu. Isso é a idiosincrasia do país. Todos os mortos estão no cadastro do SUS. Então não tem como gerenciar um cadastro que tem 200 milhões de brasileiros vivos e 140 milhões de brasileiros mortos. Só na cabeça de quem está tocando esse sistema. Eu fui lá... O senhor foi lá, teve com a ministra nisso, o que ela disse para o senhor? Não, eu me levantei e fui embora da reunião. Quando ela chamou já, é porque ela é muito simpática, ela é um amor. Porra, mas não dá. Quando o diretor do SUS falou que tinha 340 milhões de pessoas no cadastro, eu digo, eu sei disso. Só que eu estou achando que o senhor vai me chamar aqui para me dizer que o senhor está trabalhando para mudar o cadastro para o número único do brasileiro, que é o CPF. E o senhor está todo contente aí, dizendo que tem 340 milhões de brasileiros. Não é o que índio é índio. Índio tem que ter, obviamente, um tratamento especial e não pode ser só um CPF. Pode ter CPF? Pode ter, mas tem que ter um tratamento de índio. Agora, os demais, nós aqui, todos nós, temos que ter um CPF como número único da saúde. Sabe para quê? Para quando chegar lá, o senhor for operado, o senhor for atendido, tudo que fizer em relação ao seu atendimento está vinculado ao seu CPF. A conta vai ficar transparente. O senhor, inclusive, vai poder ajudar o país a monitorar quanto gastaram na intervenção da sua saúde. A gente tem uma proposta que, inclusive, já foi levada à frente em Minas, que é a proposta da Conta Cidadão, que é uma conta que diz o seguinte: quanto foi investido nesse CPF naquele atendimento? E assim, Ricardo, nós vamos poder marcar hora para todos os atendimentos do Brasil inteiro, marcar hora para o sujeito fazer exame. O exame está vinculado aqui ao CPF. E eu quero dar para vocês uma boa informação. Aqui no Rio de Janeiro tem um prefeito chamado Jorge Miranda, da cidade de Mesquita, que ele usa o CPF como número único da saúde dele. A saúde dele é um primor. Todos os munícipes de Mesquita marcam hora para serem atendidos com o CPF. Se você faltar uma hora lá, o prefeito liga para sua casa para saber por que você não foi. Porque todo o sistema é gerenciado em cima do CPF, é muito mais fácil, é muito mais organizado. E as contas de quanto foi gasto e do que precisa ser gasto, está tudo vinculado aqui no CPF. Então me ajude, minha amiga, meu amigo, nessa luta, nessa empreitada. Ricardo, me ajuda nisso. A gente tem que acabar com essa safadeza, com essa imundície, que é o número do SUS. Quero aqui dizer, o SUS é um dos maiores e melhores sistemas de saúde do mundo. O Bill Gates, que é o cara que criou a Microsoft, que agora voltou a ser um dos caras mais ricos do mundo, que a Microsoft voltou a valer 3 trilhões de dólares. Ele é um grande humanista, ele estudou todos os sistemas de saúde do mundo e ele diz que o SUS é o melhor sistema do mundo. Só que é uma zona. Ninguém sabe quanto gasta em lugar nenhum, ninguém sabe nada do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de gestão. Eu sou professor dessa área. Portanto, estou dizendo ao senhor, estou dizendo à senhora, se nós colocarmos o CPF na saúde do Brasil, nós teremos o melhor sistema de saúde do mundo, finalmente gerenciado. Até que ponto não se adota esse sistema único, não agora, mas isso já é uma situação que já vem de vários anos, por conta exatamente, digamos, de uma oculta vontade de não dar transparência ao processo. Mas é obviamente que é isso, Ricardo. Mas não é outra questão, é obviamente que é isso. Então, só não se faz porque não se quer fazer. Sim. O Brasil tem o melhor sistema público de cadastro, que inclusive foi usado para vacina. Sim. Quem usou foi o Ministério da Saúde, não foi a minha mãe. Quem usou foi o Ministério da Saúde do Brasil. A vacinação foi toda feita com base no CPF. Que é a minha lei.
fui eu conseguir. Só que o resto não faz. Então você tem receitas médicas de remédios de 80, 100, 200 mil reais, 300 mil reais, são retiradas do Ministério da Saúde com um garrancho, que os médicos fazem receitas garranchadas e assinadas de uma maneira ilegível. E o Ministério da Saúde libera uma receita de 80, 100, 300 mil, mesmo que seja R$1.000 por 200 milhões de brasileiros. Sim. Toda receita médica no Brasil, na minha lei, tem que ser digital. Tem que ser feita digitalmente e assinada digitalmente. Aliás, porque todos os médicos brasileiros estão no igov.com.br com dupla certificação alguns já digital. fazem, né? Alguns já fazem. Alguns fazem, mas o SUS tem que obrigar. Sim. Então, como é que seria? O médico faz a receita eletrônica, bota o rostinho dele lá, bota o dedinho dele lá e aquela receita está catalogada, está digital e está para ser monitorada, para ser acompanhada. É difícil fazer isso, Ricardo? Óbvio que não. Deputado, vamos falar um pouco de política. Como é que está a situação? Qual é a sua avaliação lá no Congresso Nacional? A liderança do presidente Arthur Lira, o senhor que é do PP, é próximo dele, próximo, digamos, dos dirigentes do PP também, do Ciro Nogueira. Como é que o senhor está vendo, digamos, Ciro é um homem de confiança do Bolsonaro, como é que o senhor está vendo o clima no Congresso? Houve algumas situações em que alguns parlamentares foram alvo de busca e apreensão, isso trouxe da oposição uma certa apreensão, críticas de pessoas ligadas a Bolsonaro junto, digamos, aos dirigentes do Congresso, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto também a Arthur Lira, exigindo uma reação. Qual é o clima em Brasília para essa retomada dos trabalhos agora, a partir de fevereiro? Bom, te agradeço aí, Ricardo, até porque para mim fica um pouco difícil, mas eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo aí, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu votei no governo Bolsonaro, sou partidário, faço parte do PP a minha vida parlamentar inteira, estou no meu 5º mandato, votei, portanto, de acordo com o meu partido, seguindo a orientação do meu presidente, a quem admiro muito, e acho que o PP tem uma importância enorme no Brasil. O nosso presidente da Câmara é um sujeito com uma visão política extraordinária e tem uma liderança, a mais forte liderança de toda a história do parlamento brasileiro. Ninguém nunca foi eleito com 490 votos, sem um voto contrário, como foi o caso. Não, teve um voto contrário lá, coisa, mas 490 votos favoráveis. Quase inédito. Inédito. Em 513. 513. Então, portanto, o Arthur Lira fez uma façanha lá. E eu quero dizer que acompanho o meu partido. E, entretanto, tenho uma relação excelente com o presidente Lula. Quero muito e tenho contribuído muito com o ministro Haddad, que, no meu entendimento, tem feito um grande trabalho. Eu acredito muito que o Brasil vai ter um bom desempenho nesse ano e no ano que vem. Tenho uma relação muito próxima com o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, a quem reputo como um dos maiores economistas do mundo e a quem, graças a Deus, o presidente Lula refluiu e entendeu a importante contribuição. Que o Banco Central tem que reduzir um pouco mais a taxa de juros, deputado? Mas eu acho que ele está fazendo isso. O empresariado brasileiro não consegue investir pagando juros a essa altura. O juro no Brasil é um escracho. Só que, e aí talvez até um dia você pudesse ser convidado para vir aqui. Porque para mim ele é um gênio. Perfeito. Eu posso até tentar te ajudar, porque será um prazer. Uma palestra com o Roberto Campos Neto é inesquecível e eu tenho feito, tenho sido seu assistente, seu discípulo. Sim. Em todas as palestras que eu sei que ele vai dar, eu procuro ir para entender. O Brasil vai crescer muito, exatamente porque tem uma gestão muito firme no Banco Central e a questão da queda dos juros, ela precisa ser muito controlada. Agora, o juros já caiu 0,50 e o que é mais importante, né, Ricardo? Já sinalizou 2 novas quedas prováveis de 0,50 nas 2 novas reuniões do Copom. O Brasil está fazendo um superávit na balança comercial de mais de 100 bilhões de dólares, o que pode levar o Brasil a grau de investimento muito rapidamente, mesmo tendo tido esse déficit fiscal grande. Enfim, é uma matéria complexa, mas acho que o Brasil vai bem, o governo Lula está fazendo um bom trabalho e nós do PP estamos ajudando muito. Deputado, o senhor falou ainda há pouco sobre o déficit fiscal. Que tipo de análise o senhor faz sobre esse déficit? 230 bilhões, se disse que é muito acima da expectativa, enfim, o ministro Haddad fala que quer zerar
o déficit agora em 2024. Dizem que essa é uma posição mais política do que real, mais para, digamos, dar uma satisfação ao mercado, porque é impossível se zerar o déficit desse ano. O ministro Haddad se defende dizendo, olha, esse déficit aí tive que pagar os precatórios que não foram pagos pelo governo Bolsonaro, muita dívida que não foi paga pelo governo Bolsonaro, eu tive que pagar agora. Porque se escoimando os precatórios, seria de 100 e tantos bilhões, não seria 200 e tanto. Porque enfim, na verdade foram 230 bilhões, mas 90 foram de precatórios. De precatórios. Precatórios pagos por opção do governo, porque esse precatório estava com data de pré-pagamento para 27. E o governo resolveu fazer o cumprimento do pagamento, ao invés de dilatar, porque ia ficar mais caro. Sim. Pagar depois do que liquidar agora. Sim. No meu ponto de vista, de forma correta, de forma bem feita, acho que o governo... A gestão do ministro Haddad, quer dizer, em resumo, na sua opinião, com essas opções que foram feitas, apontam na direção correta, apesar dessa situação do déficit de 230 bilhões? Eu acho, Ricardo, que ele tem acertado muito mais do que errado. Sou fã do ministro Haddad, tenho estado com ele numa interação permanente. Inclusive, esse meu projeto do urânio, ele é fã do projeto. Enfim, eu acho que o Haddad tem feito um trabalho de muita consequência e de muito proveito ao Brasil. Eu acho que ele vai dar uma enorme contribuição. É óbvio que o déficit zero é um objetivo, não quer dizer que esse objetivo vai ser 100% alcançado, mas ele precisa ser preservado enquanto objetivo, ele precisa ser qualificado enquanto objetivo e ele deve ser perseguido. Se a gente vai chegar lá ou não é outra coisa, mas isso é importantíssimo para o Brasil ter um rumo e um rumo certo. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já com seu último bloco, hoje com o deputado Júlio Lopes. Neste domingo, o seu programa de pesca esportiva trazendo até você as melhores dicas, os melhores lugares e um jeito todo próprio de viver bons e inesquecíveis momentos. E tudo ecologicamente correto. Show de pesca, domingo 11h30 da noite, aqui na CNT. Com muita dedicação e seriedade, a Prefeitura do Rio vem cumprindo as suas metas. Olha aí, educação. A Prefeitura implantou os JETs, as escolas públicas mais modernas do Brasil. A Prefeitura também comprou centenas de ônibus novos para os BRTs, reabriu linhas e está concluindo as obras na Avenida Brasil. E vem muito mais em 2024. Porque no Rio é assim, onde tem prefeitura, tem trabalho. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. No princípio, eram duas tampinhas. Hoje, são bilhões da natureza. Poluem, colocam milhões de animais marinhos em risco. Mas podemos transformar tampinhas em vidas, ajudando na castração e alimentação de cães e gatos e várias outras causas sociais. Você é peça fundamental no processo. Separe, entregue em pontos de coleta da sua cidade. Rede CNT, sempre perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Júlio Lopes, do PP Fluminense. Deputado, política do Rio de Janeiro, como é que o senhor está vendo o quadro político no Rio de Janeiro? O senhor que é um deputado do Rio, tem uma atuação no interior do estado, na capital, enfim, qual é a expectativa que o senhor tem em relação ao seu próprio partido, o PP nas eleições municipais, liderado aqui pelo nosso deputado Dr. Luizinho, que é líder do partido também na Câmara dos Deputados, portanto, próximo do senhor, que tipo de expectativa o senhor tem em relação às eleições e o que essas eleições podem produzir de resultado, projetando a situação em 2026? Bom, primeiro quero te agradecer de novo pela oportunidade de dizer que o Luizinho é um grande líder, tem feito um trabalho extraordinário lá na nossa liderança em Brasília e fez um trabalho igualmente extraordinário aqui na Secretaria de Saúde. Se não é o partido, eu quero. Agora, peraí, você falou sobre esse assunto. Nós queremos dizer, há um movimento para transformar eu exagerei. o doutor Luizinho em ministro da Saúde, é isso? Enfim, eu acho que nós queremos, mas eu posso falar em meu nome, não em nome da bancada, né? Porque até eu não sou líder, enfim, estou falando em meu nome pessoal. O Luizinho teria uma contribuição indiscutivelmente enorme para dar em função da sua capacidade de trabalho, sua gestão, enfim. Mas aqui, meu amigo, minha amiga, vamos lá, quinta-feira agora, depois do Carnaval, nós vamos lançar a candidatura do Marcelo Queiroz. Acho até que você deve chamá-lo aqui para entrevistar. Vai ser um prazer.
Ele vai adorar. O PP vai efetivamente lançar Marcelo Queiroz? Vai lançar o Marcelo Queiroz. Eu acho que o Marcelo oferece uma oportunidade, uma perspectiva enorme para o partido e para o Rio de Janeiro. Marcelo é um jovem deputado, brilhante, trabalhou a causa animal como ninguém, se elegeu com mais de 70 e tantos mil votos, é um quadro do partido, ele já foi secretário de administração do Eduardo Paes, já foi secretário do governo Pezão e Dornelles. Ele era uma pessoa extremamente ligada ao Dornelles, um amigo fraterno. Exato. E acho que oferece ao partido... O pai dele, inclusive, era amigo do Dornelles. Um dos melhores amigos do Dornelles, exatamente. E acho que o Marcelo oferece uma perspectiva nova, enorme. O Eduardo sabe disso, o Eduardo Paes sabe disso, ele sabe que o Marcelo rouba uma parte importante do eleitorado do prefeito Eduardo Paes. E eu aqui quero também fazer um elogio, sabe, Ricardo? Eu acho que a gente disputa, mas a gente tem que disputar reconhecendo que o Eduardo, no meu juízo, é um grande prefeito, faz um bom trabalho e está credenciado para disputar novamente a Prefeitura do Rio. Isso significa dizer que no segundo turno o PP, se não for para o segundo turno, apoia ele, é isso? Isso significa dizer que eu, pessoalmente, tenho uma admiração grande pelo prefeito, tenho uma relação pessoal com ele, mas nós vamos lançar a candidatura do Marcelo à Vera, porque nós queremos ocupar esse espaço político e o Marcelo é uma alternativa importante, viável, crível, enfim, que oferece de fato juventude, novas perspectivas, enfim, e que estará no jogo, se Deus quiser, com a força do PP. Eu só estou aqui fazendo uma ressalva de que não é por essa razão que a gente não tem uma excelente relação com o Eduardo e não admira a gestão dele. Isso é uma outra coisa. E no interior, o partido está bem estruturado, o partido está bem montado? Extraordinariamente bem Tem perspectiva de chegar ao poder em alguns desses municípios, dos 92 municípios? Mas em muitos. Eu sozinho, na minha estrutura, vou lançar algo em torno de 15. Quer dizer, sozinho não, porque a gente não faz nada sozinho. Estou eu lá, o Luizinho, o Marcelo, todos nós juntos. Sim. Mas eu espero dar uma contribuição de estar aí com 14, 15 candidaturas, no mínimo, lançadas dentro da minha estrutura, fora o PP inteiro. Quais são os municípios assim, que o senhor acha que o PP está mais forte para disputar de fato a eleição? A gente tem uma série de municípios que a gente está muito forte. Um município que eu acho que a gente ganha a eleição é um município que eu sou votado a minha vida parlamentar inteira, inclusive por causa do Dornelles, que é o município de Vassouras. É um município pequenininho, mas a gente tem lá uma importância grande. Se Deus quiser, tem uma candidata mulher para oferecer para a cidade, a Rose Faria, e ela é maravilhosa. Eu acho que ela tem uma grande possibilidade de suceder lá o prefeito Severino. Enfim, nós temos Valença, nós estamos em Volta Redonda com o Neto. Nós estamos com uma estrutura enorme. Olha, nós vamos fazer um salseiro nessa eleição aí. O Neto é uma eleição que é praticamente uma nomeação, né? Não há o que discutir a respeito da eleição do Neto. E não só lá, nós temos inúmeros. Nós estamos em Campos com o prefeito Vladimir Garotinho, no PP, que vai se reeleger brilhantemente. O Vladimir, eu inclusive tenho estado próximo a ele, a gente tem feito uma articulação naquela região lá, no Noroeste, Norte Fluminense, e ele se reelege de forma brilhante lá. Então, o PP vem com muita força, o Luizinho está fazendo um excelente trabalho, e aqui na capital nós vamos dar muito trabalho ao Eduardo aí. O Marcelo vai vir com muita força. Eu acho que você deveria estar com ele aqui. Não, vai ser um prazer trazê-lo. E a relação do PP com o governador Cláudio Castro? O PP faz parte da base do governo. O Luizinho foi secretário de saúde, tem uma pessoa ligada a ele hoje tocando a secretaria. E qual é a sua análise do governo Cláudio Castro desse mandato, que agora efetivamente é dele, foi reeleito com 59% dos votos? Que tipo de avaliação política o senhor faz do Cláudio Castro e em relação também, digamos, a perspectiva futura de governo do Estado? Quem são os nomes, por exemplo, que vão se credenciar? Fala-se que Eduardo Paes vai ser candidato e talvez dentro de 2 anos saia para disputar também o governo do Estado. Ou seja, como é que o senhor analisa esse quadro da sucessão estadual? Bom, primeiro, começar agradecendo o governador Cláudio Castro. Eu tenho a política como uma das coisas mais importantes da minha vida e o meu retorno à política dependeu de uma colaboração do governador quando ele chama a secretário o Vinícius para a secretaria dele. Eu posso reassumir a minha cadeira em Brasília. Sim. E isso foi fundamental para a minha reeleição. Então, aqui a minha gratidão, meu reconhecimento ao governador Cláudio Castro, que no meu juízo faz um bom governo.
Sim. Acho que a gente precisa, obviamente, de correção e de melhoras. É uma das coisas que eu acho que ele poderia fazer nessa área de segurança. Pois é, a segurança pública é uma área que, embora vez por outra ele apresente números e quase sempre que dão conta de que a situação, do ponto de vista estatístico, está melhorando, a sensação de segurança não melhora, né, deputado? Eu nessa área, até, enfim, falo com a mesma franqueza que eu estou dizendo da minha gratidão a ele. Eu acho que nós temos um esforço muito grande dele, pessoal, inclusive, de conduzir a área de segurança. Acho que as pessoas que estão à frente são boas, mas acho que precisa de uma reorganização ali. Acho que não cabe 3 secretarias de segurança. Acho que está equivocado esse modelo e, obviamente, isso unificar de fato. Ele trouxe o delegado Vitor para ser o secretário de Segurança Pública, manteve 2 pastas independentes, sem unificá-las e sem subordinação direta do secretário ao secretário da Polícia Militar e ao secretário da Polícia Civil. Esse modelo, você acha que deveria ser alterado? Olha, eu acho que isso é o beabá da administração, né, Ricardo? Eu acho que, no meu juízo, isso precisa ser revisto. E acho que o governador poderia rever isso aí com a colaboração da Assembleia e de todos que fazem parte, porque todos são bons nomes, são pessoas competentes, mas que têm que trabalhar num regime de subordinação, de integração de uma maneira diferenciada, a meu juízo. Obviamente não sou eu que estou tocando isso, mas acho que, mesmo que internamente possa funcionar, que eu acho difícil, na interlocução externa, quando você apresenta esse organograma internacionalmente, ou apresenta esse organograma para o país, é difícil compreender. É confuso, né? É muito confuso. Então, só para tentar deixar claro, acho que até para deixar mais razoável para o entendimento, tanto nacional quanto internacional, e a questão de segurança no Rio é uma questão, inclusive, internacional, pela força dos cartéis, pela força do que aconteceu aqui. E, aliás, né, Ricardo, eu acho que o que aconteceu no Equador é muito importante. Eu acho que você, inclusive. Nós não podemos nos tornar o Equador. E em certa parte, nós no Rio de Janeiro especificamente, estamos próximos. Nós somos um Equador aqui próximo. O governador Cláudio Castro não tem nenhuma responsabilidade pessoal nisso, porque tem feito um esforço enorme nesse sentido, mas a verdade é que nós temos inúmeras áreas sob comando da milícia, inúmeras áreas sob comando do tráfico, e um palmo só de território não controlado pelo Estado é inaceitável. E nós temos quilômetros e quilômetros de área ainda sob a supervisão do tráfico da milícia. Portanto, eu acho que essa reorganização, ela daria uma visibilidade, uma organização para uma interação com os instrumentos que se tem que ter, né? FBI, Scotland Yard, a Polícia do Mundo, que é a Interpol, e todos esses organismos de uma maneira em que se compreenderia melhor a estratégia e a ação do governo. Nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa, apenas uma pergunta final. O PP prepara o deputado Dr. Luizinho para ser candidato ao governo do Estado em 26? Olha, eu acho que o Dr. Luizinho está credenciado para o que quer que seja, porque o Dr. Luizinho tem feito uma trajetória política surpreendentemente virtuosa. Mas é o que todos dizem, o Luizinho está na fila para ser governador, é isso? E eu acho que seria um bom candidato, né? Enfim, agora, obviamente, principalmente a política majoritária, né, Ricardo? Sim. O Dornelles, que é meu professor e que Deus o tenha, e que continua de alguma forma iluminando e me orientando, ele sempre dizia que o cargo majoritário, ele não é uma decisão pessoal, ele é uma decisão conjuntural e é uma oportunidade, não é o candidato que decide ser candidato. Obviamente o candidato tem que fazer alguma coisa por isso. Evidente. Mas é a conjuntura política e a oportunidade que determina o candidato. Deputado Júlio Lopes, foi um enorme prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço, olha, é uma alegria enorme. E eu lamento que a gente não consiga fazer do Jogo do Poder algo nacional. Você precisa estar em Brasília, vamos ver se a gente consegue te levar para Brasília de vez em quando, porque fazer uma entrevista de lá e ter o cenário brasileiro como você está me dando a oportunidade de ter, é algo, Ricardo, que você não só faz magistralmente bem, mas que falta ao mercado brasileiro de comunicação. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, muito obrigado pelas suas palavras e espero que volte outras vezes. Com certeza. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30. Tenham todos aí um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.
Os últimos acontecimentos passam por aqui. CNT